A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$1 bilhão de 46 pessoas investigadas na Operação Carne Fraca. Segundo a Polícia Federal, 36 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. O empresário do frigorífico Frigobeto, Nilson Alves Ribeiro, que estaria na Itália, e o filho dele, Nilson Humberto Saqueli Ribeiro, diretor da empresa. Em São Paulo, o gerente de Relações Governamentais e Institucionais da BRF, Ronei Nogueira, que teve a prisão decretada ontem, se entregou hoje cedo à Polícia Federal. Os advogados disseram que ele estava na África do Sul e retornou nesta madrugada. Ronei será transferido para Curitiba na terça-feira. Ele está numa das gravações feitas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca, que investiga a denúncia de que empresas e frigoríficos pagavam propina a fiscais do Ministério da Agricultura para escapar da fiscalização sanitária. De acordo com os investigadores, Ronei Nogueira teria tratado de propina com Diniz Lourenço, chefe do Departamento de Inspeção do Ministério da Agricultura em Goiás. Seria para impedir que o funcionamento da unidade da BRF na cidade de Mineiros fosse suspenso por contaminação por uma bactéria. No despacho do juiz, a unidade que processa frango e peru aparece apenas como fábrica da BRF em Mineiros, Goiás. Segundo a Polícia Federal, uma conversa gravada entre Ronei Nogueira e André Baldissera, diretor da BRF, indica que Diniz Lourenço pediu apoio em uma campanha eleitoral para que a unidade continuasse funcionando. Diniz e André Baldissera também estão presos. Aí ele pediu o seguinte, que hoje o Diniz está para assumir como superintendente, porque a bancada que cuida aqui do Ministério da Agricultura é do PDT. E para ele ficar como superintendente ou ficar no CIPO, ele tem que dar resultado para a bancada do PDT. Ele pediu o apoio da BRF aí nas eleições municipais. Tá? Vamos fazer. Agora eu vou cobrar ele, entendeu? Se ele quer minha ajuda, ele vai ter que bater no peito, vai ter que conseguir isso aí pra gente. Porque se não conseguir, eu não consigo nada, entendeu? Essa é uma notícia muito boa. CIPOA é o departamento do Ministério da Agricultura responsável pela fiscalização de produtos de origem animal. Não há informação no despacho se o apoio político foi efetivado. Mas, segundo o juiz Marcos Josegrey, a unidade de Mineiros não foi fechada, ao que tudo indica, pela influência de Ronei Nogueira e André Baldissera. A BRF é um dos maiores grupos produtores de alimentos do Brasil e dona de marcas como Sadia e Perdigão. A Polícia Federal não informou quais marcas da empresa eram produzidas na unidade de Goiás. A fábrica da BRF em Mineiros foi interditada ontem pelo Ministério da Agricultura. Hoje, caminhoneiros estavam parados à espera de liberação das notas fiscais para poder transportar as cargas. Na operação, também foram interditadas 2 unidades da Pecim Agroindustrial, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina e Curitiba. A Pecim produz derivados de frango, porco e embutidos em geral, com as marcas Pecim e Italy. A Justiça determinou a busca e apreensão em 71 empresas e órgãos públicos, onde documentos foram apreendidos. Na lista estão escritórios do Ministério da Agricultura, de Advocacia, de Contabilidade, consultorias e 22 frigoríficos e empresas de alimentos. Outro grande grupo de produção de alimentos, o JBS, responsável pelas marcas Seara, Friboi, Big Frango e Swift, está entre os investigados. 3 unidades ligadas à empresa foram alvos da operação, com mandado de busca e apreensão. Nenhuma unidade foi interditada. Em Rolândia, no Paraná, e em Goiânia, são feitos o abate e a desossa de bovinos. A unidade da Lapa, no Paraná, é especializada no abate e processamento de frangos. As investigações da Polícia Federal começaram há 2 anos, quando um dos fiscais do Ministério da Agricultura no Paraná decidiu denunciar fraudes. Até agora, a Polícia Federal não informou quais marcas, produtos e lotes específicos estão sob investigação, nem o destino das mercadorias suspeitas de terem problemas. A Justiça determinou o bloqueio de até R$1 bilhão de 46 investigados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra a saúde pública. Hoje, o Banco Central informou ter encontrado nas contas deles pouco mais de R$2 milhões.
Pela manhã, no Rio de Janeiro, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal estiveram em 2 supermercados e recolheram amostras de carne que estavam sendo vendidas. Em Curitiba, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou uma nota declarando que aguarda informações da Polícia Federal sobre quais são as marcas, produtos e os lotes investigados para começar as vistorias. A BRF declarou que a fábrica interditada de Mineiros está habilitada para exportar para os mercados mais exigentes do mundo, como Canadá, União Europeia, Rússia e Japão, e que isso significa que segue as diferentes normas estipuladas por esses países. Segundo a empresa, uma auditoria do Ministério da Agricultura no fim de fevereiro considerou a unidade apta a manter suas operações. A companhia também afirmou que a interdição é preventiva e temporária e que vai durar até que apresente as informações que atestem a segurança e a qualidade de seus produtos, o que vai acontecer em breve, uma vez que, segundo a companhia, os processos e os padrões estão entre os mais rigorosos do mundo. A BRF declarou ainda que a empresa e seus técnicos respeitam os princípios éticos e legais do Brasil e dos países para os quais exporta, que não compactua com práticas ilícitas, que está realizando uma apuração independente e que vai tomar medidas cabíveis caso seja verificado qualquer ato incompatível com a legislação. A empresa também declarou apoio à fiscalização do setor e ao direito de informação da sociedade com base em fatos sem generalizações, que podem prejudicar a reputação de companhias idôneas e gerar alarme na população. A JBS declarou que a qualidade é a sua maior prioridade e a razão de ter se transformado na maior empresa de proteína do mundo. Acrescentou que exporta para mais de 150 países, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, e que é auditada por missões sanitárias internacionais e por clientes. A empresa afirmou que, no Brasil, há 2.000 profissionais dedicados exclusivamente a garantir a qualidade dos produtos JBS e das marcas Friboi e Seara, e que 70.000 funcionários têm treinamento obrigatório nessa área todos os anos. A JBS afirmou ainda que no despacho da Justiça não há menção a irregularidades sanitárias da empresa, que nenhuma fábrica dela foi interditada, que nenhum executivo da companhia foi alvo de medidas judiciais e que não compactua com desvios de conduta. Por fim, a JBS afirmou que reforça o comprometimento com a qualidade de seus produtos e que reitera seu compromisso com o aprimoramento das práticas sanitárias. O advogado de Diniz Lourenço disse que a suspeita contra o cliente não tem comprovação e que não vai se sustentar depois do depoimento dele. A defesa de Ronei Nogueira afirmou que o cliente retornou ao Brasil assim que soube do decreto de prisão para prestar os esclarecimentos necessários. A defesa de André Luiz Baldissera afirmou que não vai se manifestar até ter acesso a todo o conteúdo do processo. O PDT de Goiás declarou que não tem envolvimento com nenhum ministério. A PECIM informou que repudia o que chamou de falsas alegações que levaram às prisões de seus diretores e que tem interesse em contribuir com as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas de Nilson Alves Ribeiro, Nilson Saqueli Ribeiro e com o Frigobeto. O governo federal montou uma força-tarefa para analisar os casos citados na Operação Carne Fraca. O Ministério da Agricultura ressaltou que das quase 5.000 unidades produtoras do Brasil, apenas 21 estão sendo investigadas e que só 3 foram interditadas. No Ministério da Agricultura, técnicos começaram a analisar o processo da Operação Carne Fraca. Funcionários da pasta vão para Curitiba buscar documentos que ainda faltam, como os laudos que comprovariam as fraudes nos 3 frigoríficos fechados ontem. O secretário executivo, Elmar Novak, diz que o Ministério apoia a operação, mas considera que a polícia fez um alarme grande para um problema pontual. A polícia não quis comentar. O ministro Blairo Maggi voltou a dizer que o sistema de fiscalização é robusto, que não há um problema generalizado. Afirmou que os produtos com selo de inspeção federal têm qualidade e garantiu que o que foi produzido nas fábricas interditadas está sendo rastreado. Os 3 CIFs que foram diretamente denunciados, já houve o pedido da interdição dessas 3 unidades, elas já não podem mais expedir e nós estamos fazendo o acompanhamento de quando a operação policial aconteceu, se essa mercadoria ainda está nos frigoríficos ou se ela está em trânsito ou se está nos supermercados. Mas penso eu que se essas mercadorias ou essa fiscalização ocorreu
há mais de 10 dias, muito provavelmente ela não estará mais nos supermercados, ela já foi consumida. É grande a preocupação sobre como a operação vai afetar o mercado de consumo interno e o externo. O Brasil é o segundo maior produtor de carnes e o maior exportador de carne de gado. A Presidência da República divulgou nota reforçando a eficiência do sistema de inspeção federal. O texto diz ainda que o governo brasileiro cumpre o papel de garantir a qualidade dos produtos alimentícios destinados aos mercados externo e interno e afirma que a investigação e as reações do Ministério da Agricultura são a prova de que o sistema de proteção e fiscalização está alerta e funcionando. Mas a lista de países que querem explicações do governo brasileiro só aumenta. De ontem para hoje, além da União Europeia, entraram com pedidos de esclarecimentos os Estados Unidos, China, Arábia Saudita e Malásia. O Ministério da Agricultura está preparando uma nota para ser repassada aos países importadores com explicações gerais sobre a operação e para enfatizar que o problema é localizado. Dos quase 5 mil estabelecimentos com CIF, apenas 21 estão sob investigação. O Ministério também vai anunciar um novo decreto de inspeção de produtos de origem animal, com penas mais rigorosas, que deve ser publicado no fim do mês. A avaliação de diplomatas envolvidos em processos de negociação do Brasil com outros países e blocos econômicos é que o Brasil pode minimizar o impacto se for rápido na investigação e na solução do caso. O presidente Michel Temer convocou para este domingo uma reunião com associações de produtores e exportadores de carnes. Quer saber a extensão do problema, para depois dar as explicações do governo brasileiro para os países importadores. O embaixador da União Europeia no Brasil, que foi o primeiro bloco a exigir esclarecimentos, disse que foi chamado pelo presidente Michel Temer para uma reunião também amanhã, no fim da tarde. Os países do bloco querem saber o que está sendo feito para garantir a confiança no sistema de inspeção. Ora, nós precisamos que haja da parte do Ministério da Agricultura e da parte das autoridades brasileiras uma resposta que nos permita reganhar confiança na credibilidade do sistema. O ministro da Agricultura diz que não há perigo no consumo de carnes. O que aconteceu foi desvio de alguns servidores, de algumas empresas, ou nós temos que discutir como é que isso aconteceu, mas eu posso garantir com toda a tranquilidade. Eu não deixarei de consumir, recomendo que você não deixe, porque não há risco nenhum. Amanhã o Fantástico entrevista o fiscal que denunciou o esquema de corrupção em frigoríficos brasileiros. É uma entrevista reveladora. O fiscal Daniel Gouveia Teixeira conta os absurdos que encontrou nos frigoríficos vistoriados por ele no Paraná. O aproveitamento de carnes estragadas, carnes fora de validade, fora de refrigeração, em putrefação mesmo. Mas o fiscal defende a carne produzida no Brasil. O agronegócio brasileiro, na sua imensa maioria, ele é de pessoas honestas, sensatas e que não corroboram com isso. Exclusivo, o diretor do Boa Esporte explica por que contratou o goleiro Bruno. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Se fosse uma filha do senhor, tivesse acontecido esse crime, o senhor aceitaria a volta do assassino ao futebol? A história de duas mulheres que fugiram da Dinamarca com os filhos. Hoje elas vivem clandestinamente aqui no Brasil e são procuradas pela Polícia Federal. Eu vou mostrar o esforço do João, da Luzia, do Wilson para deixar a timidez para trás e conseguir falar em público. Eles vão ter que improvisar. Ai, peraí. É a série Olha Quem Fala. E o detetive virtual vai desvendar o segredo do fantasma do IML. É mistério, é fantástico. É amanhã depois do Faustão, você vai ver. O consumidor que foi ao supermercado ou ao restaurante nesse sábado foi mais cauteloso. Não deixou de comprar carne, mas queria saber a procedência do produto. Mais que alimento, a carne é uma paixão da qual muita gente não abre mão. Abriu mão do churrasco? Não, ainda não abre. Eu acho que assim, tem órgãos no Brasil para fiscalizar isso. Nessa grande churrascaria na Zona Sul de São Paulo, o movimento estava pouca coisa abaixo do normal, mas o gerente teve mais trabalho, dar explicações. Pergunta que carne é essa, que linguiça é essa, porque ela fala, não, isso foi lá para o outro lado, não é a mesma que a gente trabalha.
Ele mostra que toda a carne que vende vem com selos de inspeção e qualidade. A experiência também conta no controle. Nós verificamos o CIF, a data, o moço que manuseia a carne vê até no cheiro, na hora de pôr no fogo, a gente percebe que está tudo ok. A fila no mercado era a de sempre, mas a preocupação com a qualidade da carne aumentou. Já estou analisando, eu já andei em vários lugares aqui na Lapa hoje para ver. Não estou comprando assim de qualquer jeito. Eu olho bem, não vou pelo preço, não. Eu sempre vejo a cor dela, né? E o cheiro também. Vai mudar alguma coisa no seu hábito? Não, porque nunca tive problema, né? E o gerente aqui também teve que dar atenção especial para os clientes preocupados. Você só pode comprar tranquila, entendeu? Que não tem problema, mas você tem que ver primeiro a data de validade. Estamos tendo um pouco de trabalho para explicar para o consumidor como que a gente opera o recebimento, a carne, o que ele tem que fazer quando ele chega próximo do balcão, para ele verificar a data, verificar o CIF, verificar a marca do produto. Isso aí está dando um pouco de trabalho, mas com relação ao movimento, hoje me surpreendeu. O olhar para o que está nas vitrines, gôndolas e geladeiras parece ter ficado mais atento. Mas o que os consumidores querem agora é muito mais que as explicações dos açougueiros e gerentes dos mercados. Do governo nós esperamos uma resposta, né? Para a gente continuar a ter uma tranquilidade, porque é grave. A população espera de um fiscal que faça jus à palavra fiscal. É a obrigação dele ficar atento a esses detalhes. Dos 33 servidores do Ministério da Agricultura que foram afastados, 9 eram responsáveis por inspeções que terminam com a colocação do CIF, o selo de inspeção federal que vai nas carnes vendidas no país. Há também selos internacionais, municipais e estaduais, como o CISP de São Paulo. Ou seja, as carnes in natura ou processadas costumam passar por muitas inspeções. A própria carne brasileira é exportada para o mundo todo. Não só é verificado aqui, os cuidados e os procedimentos são aqui verificados, mas também internacionalmente. Os próprios compradores têm procedimentos. Esses fatos foram isolados. É realmente um crime o que aconteceu com a imagem de um produto que ganhou o mundo. Gera empregos. 4 milhões de empregos são gerados pelo nosso setor. 4 milhões diretos e indiretos. Exportamos para 160 países. Para abrir um mercado são 10 anos de trabalho, 10 anos de luta. Os cearenses comemoram amanhã, é o dia de São José, é o padroeiro do estado. E os fiéis pedem chuva para encher os reservatórios. É um presente do céu que se reflete na terra. Nas regiões de serra, litoral e no sul do Ceará, os agricultores que plantaram apostando na chuva do início de ano comemoram. No mês de fevereiro, choveu 30% acima da média, o melhor índice desde 2012. Mas os açudes monitorados pelo estado ainda estão em média com 8,5% da capacidade. É importante esse aporte, mas ainda ele é pequeno para a crise que nós estamos atravessando. O Castanhão, maior reservatório do estado, por exemplo, ainda mostra as consequências dos 5 anos seguidos de seca. Continua com 5% da capacidade e o nível só subiu um pouco graças à água trazida pelos rios e afluentes de regiões mais chuvosas. Por aqui as nuvens passam direto. Antes de iniciar o quadro chuvoso, nós criamos uma expectativa de termos aqui uma recarga de 10, de 15 metros de coluna d'água. E até o momento nós ganhamos 1,16 m. A terra seca mostra que não tem chovido por aqui e que a água que chega ao Castanhão vem de longe. Mas aqui a gente percebe o quanto isso é pouco. Seriam necessários 23 metros de água, altura equivalente a um prédio de 7 andares, para que ela chegasse lá nas comportas. E isso não acontece desde 2009. Ó glorioso São José. A esperança está em São José, o santo padroeiro do Ceará. O dia dele coincide com a véspera do fim do verão e o meio do período chuvoso no estado. Nós pedimos a ele e ele pede a Jesus para mandar chuva para nós. Tomara. Vamos saber a previsão do tempo? Vamos então conversar com a Isabela Camargo, que já está aqui no nosso telão. Isabela, já que a gente falou dos reservatórios do Nordeste, vamos saber a previsão do tempo para o Nordeste? Boa noite para você.
Claro. Boa noite para você, Juliana. Boa noite a todos. Temos boas notícias. Tem previsão de chuva, assim, em parte do Ceará, grande parte da Bahia, faixa leste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, para esse dia de São José. Inclusive, a gente separou 3 cidades em que o pessoal vai, sim, renovar e a esperança. Barreiras, na Bahia, Bom Jesus, no Piauí e Sobral, no Ceará. Juliana. Agora, Isabela, hoje choveu em várias cidades do Sudeste. Você acompanhou aí, né? Qual a previsão, então? Choveu sim, Juliana, em muitas cidades. Tá todo mundo aí de olho no céu para acompanhar as mudanças. Vem mais chuva forte nesse domingo, inclusive no litoral de São Paulo. Veja só, choveu ontem 319 milímetros em Itanhaém. Isso aqui é mais do que a média de março inteiro. E choveu em 24 horas. Em Paraty, 143 milímetros também, é mais da metade do esperado para o mês. E aí, com tudo isso, o risco é muito alto para enxurrada e novos deslizamentos de terra. Além disso, o mar também fica agitado em todo o litoral do sul e do sudeste. E aí tem risco de ressaca nas praias de Torres até Laguna, de São Sebastião até Arraial do Cabo. Aliás, amanhã vai ser um domingo, aliás, o último domingo do verão, cinzento, sem sol, nessa faixa aqui azulada que pega também o sul de Minas. Então, além dessa região, o domingo começa com sol, né, em grande parte do país tem pancadas de chuva e fica seco só aqui do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina até Mato Grosso do Sul, de Sergipe até o centro-oeste do Maranhão e interior do Rio Grande do Norte. Aí sobre as temperaturas eu destaco o seguinte, o frio na região sul, em parte do sudeste, já foi um sábado gelado para muita gente e amanhã a máxima para Curitiba é só de 19, não é mínima não. 21 em São Paulo, 27 no Rio de Janeiro, uma temperatura bem mais baixa e aí nas outras capitais do norte e do nordeste, a história é outra, as temperaturas continuam altas, 32 para Salvador, Recife, São Luís e Porto Velho. Isso aqui é o que eu tinha para te contar sobre domingo, porque aí na segunda-feira, tchau verão, o outono começa às 7h29 da manhã e aí nessa primeira semana da nova estação, você vê aqui que a chuva continua na região norte, Mato Grosso, na faixa leste e também aqui no nordeste. Juliana, essa chuva aqui sempre uma boa notícia, né? Bom, e com chuva ou não, aproveite o último domingo de verão, Isabela. É isso aí, para nós. Um homem foi morto hoje no setor de embarque do aeroporto de Orly, o segundo maior de Paris. Ele tinha acabado de tentar roubar a arma de um militar. As autoridades disseram que horas antes, o mesmo homem atirou na direção de 3 policiais numa blitz de trânsito. Um dos agentes ficou ferido sem gravidade. O criminoso tinha 39 anos, era natural da França e vinha sendo monitorado pelo governo, suspeito de ter ligação com grupos radicais islâmicos. Depois dos ataques, a polícia prendeu o pai, o irmão e o primo dele e fez buscas na casa da família. 67 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra que a chuva forte provocou no Peru. Mais de 115 mil casas foram destruídas, rios transbordaram, 117 pontes caíram, várias estradas peruanas estão bloqueadas. Nas áreas mais atingidas, helicópteros resgataram os moradores e, segundo os meteorologistas, a chuva deve continuar por mais 2 semanas. Você vai ver agora uma cerimônia muito especial no Japão. William, nosso correspondente Márcio Gomes, mostra como os moradores de uma cidade deram adeus a um velho amigo. A pequena estação vive um dia especial. Da quantidade de gente na plataforma aos produtos vendidos na lojinha. A caneta é comemorativa para quem quiser guardar uma recordação do que vai acontecer. Por 38 anos, esse trem levou para lá e para cá os moradores de Utsunomiya, a 130 quilômetros de Tóquio. Mas está prestes a fazer sua última viagem. Os passageiros terão que se despedir do velho trem a diesel. O chefe da estação usa a melhor roupa. Todos têm uma enorme gratidão, o trem serviu moradores, turistas, mas ficou antigo, diz Masao Koma. É fácil entender a relação dos japoneses com os trens. O país depende do transporte ferroviário. Metade da população pega pelo menos uma vez por dia um trem, um metrô. É parte da rotina. E eles fazem isso há tanto tempo que o trem deixou de ser um meio de transporte. Tem sentimento envolvido aí.
Sobre trilhos, vai-se ao trabalho, à escola, passear. Corta-se o país, debaixo de neve ou sol. Na velocidade do trem-bala ou levando carga. As histórias se misturam com a própria vida. A senhora Nakatani, de 70 anos, sempre marca numa estação o encontro com os amigos. Ela diz que usa os trens desde que era criança e não consegue imaginar o Japão sem eles. Até se convive bem com o passado. Em Hiroshima, por exemplo, bondes da época da guerra dividem as ruas com modelos mais novos. Mas o desenvolvimento representa segurança. Trens que poluem menos, são mais baratos de manter. É o motivo do adeus em Utsunomiya. Fanáticos por trens vieram registrar a última partida. Já o motivo do Sr. Hiroshi, de 66 anos, é o coração mesmo. Ele mora pertinho da estação e me conta que vai sentir muita falta do barulho do trem. Ele tem um som característico, sabe? Na plataforma lotada, o sinal. Muitos gritam obrigado, obrigado. O trem novo vai trazer uma viagem sem imprevistos, mas o japonês não quer esquecer como chegou até aqui. Vamos agora aos gols do sábado pelos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista. No Morumbi, Bruno fez o cruzamento e o peruano Cueva anotou São Paulo 1, Ituano 0. Igor recebeu cara a cara com Renan Ribeiro, mas depois do rebote, Wellington Simão deixou tudo igual. São Paulo 1, Ituano 1. Em Campinas, Cléo Silva fez 1-0 para o Novo Horizontino em cima da Ponte Preta. Everaldo, com aquela dosezinha de sorte, ampliou. A Ponte descontou com William Potker, mas o Novo Horizontino venceu 2-1. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético fez 1-0 no Tricordiano. Adivinha com quem? Fred, claro, o artilheiro. Mas o Tricordiano empatou, chute do Jefferson Gomes e falha do Giovani. Nos acréscimos, a bola sobrou para o Rafael Moura, que garantiu a vitória. Atlético Mineiro 2, Tricordiano 1. Em Curitiba, Matheus Anjos fez 2 gols na vitória por 4-0 do Atlético Paranaense em cima do Cascavel. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo foi até a Volta Redonda e nos acréscimos, Felipe Vizeu fez o gol da vitória rubro-negra sobre o Resende, 1-0. O Bahia recebeu o Galícia na Arena Fonte Nova e o Lucas Fonseca meteu o peito na bola para fazer 1-0 para o Bahia. A Lione, de pênalti, fez o segundo e depois do vacilo do zagueiro, Regis fez o terceiro. Bahia 3, Galícia 0. No Beira-Rio, o Brenner parecia que ia marcar, mas ficou meio sem ângulo e deu gol para o uruguaio Nico Lopes. Internacional 1, São Paulo 0. O cantor e compositor Arlindo Cruz está internado em estado grave no Hospital do Rio. O músico de 58 anos passou mal em casa ontem. Ele sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ontem mesmo, os médicos fizeram um procedimento cirúrgico para monitorar a pressão intracraniana. De acordo com o último boletim médico, apesar de grave, o estado de saúde dele é estável. E morreu hoje nos Estados Unidos uma lenda mundial do rock and roll, o cantor e guitarrista Chuck Berry, correspondente Alan Severiano, perdoem, tem as informações diretamente de Nova York. Boa noite, Alan. Boa noite, William. Boa noite a todos. Chuck Berry tinha 90 anos. Ele morreu em casa, uma casa nos arredores de St. Louis, no Missouri. A polícia local foi chamada para atender uma emergência médica por volta de 12h40, horário local, 2h40 da tarde, horário de Brasília. Chuck Berry não respondeu aos procedimentos dos socorristas para reanimá-lo e foi declarado morto cerca de 40 minutos depois. A polícia divulgou a morte do cantor numa rede social e disse que a família pediu privacidade nesse momento de perda. Chuck Berry foi um dos pioneiros do rock and roll, gravou vários sucessos, entre eles a música Johnny B. Good. Charles Edward Anderson Berry nasceu em St. Louis, no Missouri, em 1926. Se interessou pela música logo cedo, ganhou uma guitarra e fez a primeira apresentação na escola no ensino médio. Em
1944, foi parar num reformatório, depois de uma condenação por roubo. Ficou 3 anos preso. Se casou, arrumou emprego numa fábrica de automóveis e nos anos 50 se juntou a um grupo de blues. Gravou Maybelline, um dos maiores sucessos da carreira. Com uma guitarra afiada, letras sobre carros e garotas, Chuck tocava a rebeldia dos adolescentes e ajudou a definir o rock and roll. Depois de outra passagem pela prisão nos anos 1960, lançou sucessos, como No Particular Place to Go. Chuck popularizou o chamado Duck Walk, um jeito próprio de tocar e andar. A revista Billboard publicou que Chuck Berry abriu caminho para bandas como Beatles e Rolling Stones, e mais tarde gravaram sucessos do cantor. Em outubro do ano passado, no aniversário de 90 anos, Chuck Berry anunciou que lançaria este ano o primeiro disco desde 1979. Um dos primeiros nomes a entrar no Hall da Fama do rock and roll, Chuck Berry se despede com a imagem de alguém que nasceu para quebrar regras. John Lennon uma vez disse: se você quiser dar outro nome ao rock and roll, pode chamá-lo de Chuck Berry. Alan, nós dois somos de 2 gerações diferentes que adoram o rock. Agora, Alan, é difícil a gente exagerar a importância do Chuck Berry. Eu compararia uma espécie de tronco, do qual saíram galhos tão, digamos, diferentes do rock. Não sei qual é a sua preferência daquilo que nasceu com Chuck Berry. Como a gente mostrou justamente agora na reportagem, né, William? Ele influenciou os grandes do rock como Beatles, Rolling Stones. O Keith Richards, por exemplo, idolatrava Chuck Berry. Chuck misturou elementos do country e do blues. Era um gênio que antecipava tendências entre os jovens. Ele tinha uma alegria enorme ao tocar, ao cantar, como você mesmo disse. E assim, ao longo de 6 décadas de carreira, enfeitiçou gerações. Houve várias repercussões sobre a morte agora de Chuck Berry nas redes sociais. O ex-Beatle Ringo Starr disse: estou tocando, estou falando de você. Deus abençoe Chuck Berry. O guitarrista do Guns N' Roses, Slash, disse que estava de coração partido pela morte de Chuck Berry e que ele foi, sem dúvida, o rei. Slash pediu um momento de silêncio e disse: descanse em paz. Os Jacksons disseram que Chuck Berry mesclou blues e swing no fenômeno do início do rock and roll. E escreveram: obrigado, Chuck. William, com você. Alan, eu não sei, veio de outra geração do que a tua, eu acho que o Chuck Berry é meio que assim a origem. Eu ainda lembro daquele filme, o Pulp Fiction, aquela música inesquecível do John Travolta dançando exatamente um ritmo dele. Qual é a tua favorita? É a mesma, é que a gente ouviu agora há pouco na reportagem. Isso aí. Alan, muito obrigado, boa noite para você em Nova York.